Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui nós iremos abordar uma série de conteúdos, na verdade começar a abordar uma série de conteúdos relacionados a tópicos especiais de saneamento voltado para a dinâmica das águas subterrâneas. Então aqui nós iremos abordar, nessa sequência de vídeos, os aspectos econômicos e tecnológicos. Nós vamos falar do uso das águas subterrâneas e do fluxo das mesmas para o abastecimento público, para a atividade industrial. E também vamos falar dos impactos sobre as mesmas, relacionando ao equilíbrio ecológico e às contaminações, que infelizmente são uma situação corriqueira para essa temática. Tá? Mas antes da gente entrar nos assuntos específicos, é importante a gente fazer uma conscientização de quais são, quais são os pontos de aplicação e quais são as importâncias que nós devemos dar à temática das águas subterrâneas. Então, por isso que nós teremos esse conteúdo abordado aqui nesse vídeo. A primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente fala de água subterrânea, e aí nós vamos associar, aos aquíferos, que são grandes pontos de armazenamento de água subterrânea, é uma ideia falsa de que nós temos de que os aquíferos sejam grandes caixas d'água submersas, E isso fica no nosso imaginário quando a gente vê imagens como essa que estão sendo mostradas aí. Quando a gente vê esse volume grande de água sendo jorrado muitas das vezes ou disponível na superfície, a gente acredita que exista um grande bolsão de água em profundidade, o que na verdade não acontece. Toda essa água que vocês estão vendo nessas imagens, ela está estocada nos vazios, ou melhor, nos poros que estão contidos no solo. Tá? Então, já vamos tirar essa ideia de que há um bolsão de água em profundidade. Tá? Isso não acontece. Isso vai ficar claro nos vídeos que virão depois e que nós vamos falar de sistemas que conseguem armazenar a água, mas não conseguem transmitir. Porque essa água, ela precisa sair dos poros do solo para chegar até poço. Mas esse é um assunto que nós estudaremos depois. Tá? Este vídeo nós estamos trabalhando justamente com a importância das águas subterrâneas e basicamente aqui, quando a gente fala de abastecimento, quando fala-se de água subterrânea, a primeira coisa que vem à mente é abastecimento público. De onde que vem a água que chega nas nossas residências? Garanto a vocês que uma parte vem de captação subterrânea. Em algumas localidades, principalmente aquelas de porte menor ou de porte rural, essa captação vem de água subterrânea. E aqui nós temos já também, nessa mesma imagem, uma distinção entre captações de água subterrânea. Nas figuras da esquerda, que vocês estão vendo aqui os registros, isso está sendo mostrado um sistema de captação via bombeamento. Mas aqui pode-se inferir, pelas imagens, que seria o que a gente chama de um bombeamento de água a partir de um aquífero dito livre, quando a pressão é igual à pressão atmosférica aqui nesse caso. Já na figura da esquerda, vocês conseguem observar que há uma espécie de lançamento, a gente chama isso de poço jorrante, ou no termo técnico muito difundido como poço artesiano. Esse fenômeno acontece porque a água que está em profundidade no solo, ela tem uma pressão maior do que a pressão atmosférica. Tá? Então, isso pode acontecer. Então, vamos aqui para uma segunda desmistificação. Nem todo poço subterrâneo, nem toda captação subterrânea, ela é jorrante. Nós temos captações subterrâneas jorrantes e não jorrantes, que são os aquíferos livres. Nos próximos vídeos, nas próximas aulas, nós veremos quando que estes fenômenos ocorrem. Bom, retratando aí essa captação subterrânea, para que esta água subterrânea é utilizada? Para isso eu vou utilizar um dado hidrogeológico, quando a gente fala em águas subterrâneas, geralmente nós falamos em termos relacionados à hidrogeologia. Vou utilizar para vocês uma publicação da CPRM de 2018, é o órgão que reúne
várias informações, livros, apostilas relacionadas à dinâmica das águas subterrâneas, né? E eu aconselho a vocês que entrem no site da CPRM para fazer o levantamento dessas informações. Vou deixar na descrição do vídeo, tá, o site da CPRM para que vocês possam consultar. Bom, como vocês podem ver nesse gráfico de pizza, né, a maior parte da água subterrânea, da captação, ela vai para o abastecimento doméstico, como vocês podem ver aqui. Seguido aí da agricultura, vamos dizer aí agropecuária, depois do abastecimento público urbano, para os edifícios urbanos, e depois os demais usos. Então, vejam que a gente tem aí uma competição entre o setor agropecuário e o abastecimento doméstico para o uso de água subterrânea. Tá? Quando a gente pega esse dado, né, veja que é um dado regionalizado para todo o país, e aplica isso, né, e verifica a situação de cada estado, a gente tem uma situação bastante curiosa, que vem aqui nessas duas figuras, como vocês podem verificar aqui. A figura 2, que é essa figura da esquerda, ela mostra para a gente a dependência dos estados brasileiros por água subterrânea para uso, deixa eu grifar aqui para vocês, uso urbano, perdão aqui, deixa eu voltar, minha caneta tem um probleminha, para uso urbano segundo a distribuição de poços tubulares. E a figura aqui da direita, ela mostra o mesmo gráfico, porém com a água subterrânea para uso rural. Então, o que a gente consegue ver aqui, né, nessa figura aqui, como vocês podem ver? Minha caneta deu um problema, já consegui consertar aqui. Então, nós temos dois gráficos, tá? Um mostrando o uso rural e outro o uso urbano. Vejam que, dependendo da localidade, nós temos uma maior parcela da comunidade rural sendo abastecida por água subterrânea, em detrimento de outra localidade, maior parcela urbana sendo abastecida pela água subterrânea. Vamos pegar aqui, por exemplo, o estado de Minas Gerais. No estado de Minas Gerais, vejam que a maior parcela de consumo de água subterrânea, né, ou como está aqui no gráfico, dependência, é para as comunidades rurais. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a comunidade rural ela tem uma dependência muito maior de água subterrânea, o que significa que a maior parte do abastecimento de comunidades rurais no estado de Minas Gerais em detrimento, né, da parcela urbana. Tá? Então vejam aqui, por exemplo, já no caso de estados como São Paulo, como vocês podem ver aqui, ó, Paraná, Rio Grande do Sul, né, o abastecimento via captação subterrânea, ela é para a região urbana. Então, basicamente, a gente tem, né, essa diferenciação aqui nesses dois gráficos. Da direita, quais são as regiões que têm maior dependência rural de abastecimento por captação subterrânea, e da esquerda, a parcela urbana. Uma outra característica interessante, além da região, tá, interferir nesse processo, nós temos que o tamanho do município ele também influencia. Esses gráficos de pizza que vocês estão vendo à direita, eles mostram que, à medida que o município cresce em número de habitantes, nós temos uma mudança no perfil de consumo, ou, como nós falamos no slide anterior, né, de abastecimento por água subterrânea. Esse primeiro gráfico de pizza aqui, que eu vou sublinhar para vocês, ele mostra o perfil geral, tá? Então, ele está mostrando aqui de todos os municípios brasileiros, 47% deles têm abastecimento exclusivo por captação superficial, isso é rios, lagos, né, que vem aí. Em verde, né, água subterrânea, que representa 36%, e 16% é abastecimento misto, ou seja, água superficial mais água subterrânea. Quando a gente faz, né, uma análise dos municípios de menor porte, né, por exemplo, aqui, população com menos de 10 mil habitantes, nós temos aí um índice diferente. Metade dessa população já é abastecida por captação subterrânea. E à medida que nós vamos aumentando a população, veja aqui, os perfis, né,
vão modificando. Nós tendemos a ter um abastecimento maior para as captações ditas superficiais. Isso já nos diz a importância da água subterrânea, principalmente para pequenas comunidades e ou comunidades rurais, no caso. Então, nós não podemos falar que o abastecimento por água superficial é mais ou menos importante do que da água subterrânea. Os dois são igualmente importantes aqui. Bom, nesse outro gráfico a gente consegue ver essa situação por estado, né? Então vejam aqui esse gráfico, proporção entre o consumo de água superficial e subterrânea por população atendida por rede de abastecimento. Então aqui nós temos em azul claro o abastecimento por água subterrânea e em azul escuro o consumo por água superficial. Então vejam que os estados da região Nordeste e Norte, eles lideram aqui, né, essa aplicação, na verdade, esse uso de águas subterrâneas em detrimento da água superficial. Bom, se a gente analisar também aqui em termos de potencial de água subterrânea, tá? Quando a gente fala potencial, tá, não quer dizer que é onde nós deveremos ou onde ocorre a maior exploração de água subterrânea. O potencial está relacionado à maior reserva de água subterrânea. Tá? Então, se a gente analisar aqui, no Brasil nós temos dois grandes locais que tem um grande volume de água estocado, diríamos assim, entre aspas. Seria aqui no caso, né, vou tirar aqui um pouquinho minha câmera para que vocês possam ver, a bacia amazônica, né, a bacia amazônica aqui. Depois eu apresento esse gráfico para vocês. Nós temos aqui a bacia amazônica e temos aqui também, né, essa região onde se localiza uma das formações geológicas mais importantes para o nosso território, em termos de água subterrânea, que é o aquífero Guarani. Vejam que esses dois locais aqui pela legenda são os locais que apresentam maior potencial, porque tem as maiores reservas de água subterrânea. Mas não quer dizer que toda a água aqui ela é passiva de exploração. Por exemplo, o aquífero Guarani tem águas que datam de bilhões de anos aqui, que são inviáveis, né, ou impróprias para consumo humano, nesse caso. Ao passo aqui no mesmo gráfico nós temos também, né, regiões com baixíssimo potencial para a água subterrânea, como a região Nordeste, como vocês podem ver aqui. Nós temos, né, nessa tabela, que é retirada de uma publicação da CPRM, os domínios aquíferos, né? Nós temos aqui diversos domínios aquíferos, tanto em bacias, principalmente em bacias sedimentares. Temos a sua extensão e as reservas aqui de águas quantificadas em quilômetro cúbico. Tá? Então vejam, por exemplo, a bacia sedimentar do Amazonas tem estimados, né, 32.500 quilômetros cúbicos de água estocada, enquanto que na bacia sedimentar do Paraná, que é um dos locais onde é o local onde vai ter o nosso aquífero Guarani, nós teremos em torno de 50.000 quilômetros cúbicos de água estocada. Então veja, nós temos muita água estocada no nosso território, mas como eu disse, nem todas são passíveis de exploração, principalmente devido ao tempo, né, em que essa água está estocada aí. Bom, essa água subterrânea ela está disponível, né, no terreno e nós não estamos explorando essa água subterrânea desde agora. Essa água já vem sendo explotada por meio de poços há um certo tempo e nós já estamos colhendo benefícios do chamado bombeamento excessivo, né, do alto bombeamento de água subterrânea. Bom, mas para explicar o que significaria o bombeamento excessivo e também essa figura que vocês estão vendo aí à direita, eu preciso fazer uma pequena consideração. Sempre que nós temos aqui, eu vou desenhar um terreno inclinado, né, nós temos aqui o escoamento superficial, que seria enxurrada, nós temos também o nível d'água subterrâneo, que aqui eu vou exemplificar pela linha tracejada e vou desenhar aqui o nível d'água NA.
Nós temos duas formas aqui, né, de analisar. Mas primeira consideração, essa água que está no nível d'água, ela segue o divisor de água superficial. Então, se nós temos o escoamento superficial aqui, nós também temos o fluxo de água subterrâneo, como a gente pode ver nessa imagem, tá? Bom, e aqui nós temos que fazer uma consideração, tá? Como vocês estão vendo aqui na figura da direita, nós temos as chamadas áreas de recarga e as áreas de descarga. Aí vocês me perguntam, professor, o que significa isso? A área de recarga, ela representa a água que infiltra e recompõe o lençol freático. Então, suponhamos que aqui em cima nós tenhamos uma chuva. Essa chuva vai gerar água que vai infiltrar no terreno e vai recompor o nível da água, que está aqui simbolizado como Na, ou lençol freático. O que acontece nesse caso? Bom, se o acúmulo de água for maior do que a saída, o nível de água vai subir. Então, a altura do lençol freático vai mudar. Ela sobe. Se a vazão de água, né, ou melhor, se houver uma descarga maior do que a água que infiltra, que recarrega, o nível d'água ele vai diminuir. Tá? Bom, então a recarga ela representa a infiltração e a recomposição de água do solo. E a descarga? Né? A descarga não é o bombeamento. Então, suponhamos que aqui nós tenhamos o nível da água subterrânea, né? E aqui, né, essa água subterrânea, por exemplo, ela venha, né, a aflorar aqui nesse ponto. Quando ela encontrar aqui nesse ponto, ela vai sair e escoar superficialmente. Aqui nós teremos um ponto que nós conhecemos como nascente, ou surgência, ou olho d'água, dependendo da região onde você estiver, que vai dar origem aos nossos rios, né, córregos, dentre outras nomenclaturas. Isso para nós, né, representa a nossa descarga, que está sendo representada aqui no gráfico. Tá? Isso não é bombeamento. Bombeamento é quando você faz uma perfuração, põe uma bomba lá na água subterrânea, né? Aqui no caso, você faz um furo, põe uma bomba aqui e tira a água para a superfície. Tanto a presença dos rios e nascentes como o bombeamento, eles retiram a água do sistema. Então, por isso que eles estão aqui, na parte de baixo desse gráfico. Então, aqui, explicando o gráfico, nós temos a aplicação de uma série de regimes de recarga e descarga para vários sistemas aquíferos norte-americanos. Então, cada conjunto desse aqui representa um sistema aquífero. Tá? Em amarelo, nós temos a recarga, ou seja, a água que infiltrou. Em azul, a descarga, que é representado pela vazão que deu origem a rios, nascentes e córregos. Em vermelho, bombeamento. Bom, e qual que é a informação importante aqui, pessoal? Se o bombeamento e a descarga que retiram a água do sistema, eles são menores do que a recarga, então o sistema ele acumula água, ele armazena água. Tá? Mas se acontece o contrário, se a descarga e o bombeamento eles são maiores do que a recarga, nós temos uma perda de armazenamento. Essa figurinha, esse gráfico, está mostrando para a gente o quê? Justamente que alguns sistemas aquíferos estão perdendo armazenamento. Né? E eu posso marcá-los aqui para vocês. Ó. A perda de armazenamento é este azul escuro aqui. O que significa isso? Significa que o nível d'água está abaixando nesses sistemas aquíferos. Em outras palavras, né, a água está mais profunda, ela está mais localizada no subterrâneo. Consequências disto, das mais diversas, nós vamos ter nascentes secando, olhos d'água, vazão de rios reduzindo. Se você tem captações subterrâneas, aquele nível no qual a bomba está trabalhando não é mais execuível, você vai ter que afundar a sua bomba, aprofundar o seu poço para continuar explorando essa água. Então vejo que isso é uma situação bastante problemática. Tá?
Além disso, aqui tem só algumas figuras de poços, né? Para exemplificar, nós temos o efeito do chamado cone de rebaixamento. Como eu disse para vocês, tá? Aqui nós temos dois poços, né? Mostrando aqui basicamente o nível estático da água subterrânea, que é quando a bomba não está funcionando, e temos aqui o nível dinâmico, que é quando a água está funcionando. O que acontece aqui, como eu disse para vocês, tá? A água subterrânea, ela não é um bolsão de água subterrânea. A água está contida nos poros, ou melhor, nos vazios compreendidos no solo. De modo que esse terreno aqui eu vou aumentar, eu vou mostrar para vocês que essa estrutura ela é toda granulada, né? E a água ela precisa passar por meio desses poros para que ela possa chegar até o poço. Nesse caso aqui, no primeiro ponto, eu tenho que não há bombeamento, então há um equilíbrio entre a molécula de água que está aqui e a que está do lado de cá. A partir do momento em que eu fiz o bombeamento, e aí eu vou utilizar a figura aqui da direita, a molécula de água saiu, né? Ela foi succionada, ela entrou aqui no poço, e as moléculas que estavam aqui vão tender a ocupar esse local. Então, o que vocês estão vendo? Essa aqui sai, a outra que está aqui vem para cá, a outra que está aqui vem para cá. Então, ocorre o que a gente chama de um rebaixamento. Como vocês estão vendo aqui, ocorre um rebaixamento do nível freático. Se a gente estender isso para 3 dimensões, nós vamos ter o que a gente chama de cone de rebaixamento. E se esse bombeamento, se essa bomba for muito potente, né, o que acontece aqui? Ó? Vou apagar aqui para exemplificar para vocês. Ele vai succionando mais água aqui e cada vez mais esse nível vai abaixando. Então vamos pegar aqui um exemplo. Nesse ponto a imagem, né, o nível d'água está aqui. Se eu aumentar a vazão, por exemplo, esse nível d'água ele passa para cá. E consequentemente, né, o cone de rebaixamento aumenta. Né? Então seria algo nesse ponto aqui. Se eu continuar abaixando, né, aumentando o bombeamento, eu vou aumentando o cone, né, as dimensões do cone. Até um ponto em que eu posso fazer com que um ponto ele interfira, né, um poço interfira na captação de outro poço. Por exemplo, como vocês estão vendo aqui na figura, se eu continuar aumentando, uma hora esse cone de rebaixamento vai interceptar o poço da esquerda. E isso já acontece na realidade. A gente tem tantos poços e bombeamentos demasiadamente excessivos em que um poço interfere na vazão do outro. Tá? Bom, para exemplificar isso aqui de uma forma mais prática, tá? Deixa eu arredar aqui a câmera um pouquinho para vocês entenderem. Eu tenho aqui um esquema de uma grande bacia hidrográfica. E o que vocês estão observando? Essa bacia ela tem aqui, né, um divisor de água superficial. Um divisor de água superficial. E aqui nós temos escoamento para a direita e para a esquerda. Para a direita, esse escoamento vai culminar num lago e para a esquerda ele vai culminar num curso d'água superficial, que aqui como está em seção, vamos imaginar que seja um rio, tá? Um rio que está percolando aqui no sentido de entrar na apresentação aqui. Bom, nós temos o escoamento subterrâneo, vamos abolir aqui o escoamento superficial na nossa análise. E olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar um poço bem aqui, ó. Nesse ponto, eu vou colocar um poço para abastecer uma determinada atividade, né? Nesse ponto aqui. E aí vou começar, né? Vou colocar uma bomba aqui, né? Vou desenhar aqui e vou começar a explotar, né? A retirar a água aqui do subsolo. O que acontece? Eu vou ter o cone de rebaixamento aqui. Vou ter aqui o meu cone de rebaixamento, né? Nesse ponto. Aí a pergunta, o que acontece à medida que eu aumento a vazão de bombeamento? Aqui vocês vão ver, né,
que o ponto de bombeamento, o nível de bombeamento vai estar aqui, né, nessa condição. Se eu aumentar o bombeamento, a tendência é que isso desça. E com isso, o cone de rebaixamento ele vai o que? Aumentando. Até que ponto? Até o ponto em que ele vai chegar nesse curso da água superficial. O que acontece aqui, né, quando o cone de rebaixamento ele atinge, né, o curso da água superficial, que aqui a gente falou que é um rio? O meu poço ele começa a tirar a água do rio, né? O fluxo começa a ser inverso. Ao invés do lençol recarregar o rio começa a recarregar o lençol aqui, né? O poço, na verdade. E nós já temos situações no Brasil em que isso acontece. É por isso que nós temos limites na legislação, por exemplo, para perfurar um poço, um distanciamento mínimo do curso d'água, por exemplo. Se você não fizer isso, vai ter certas ocasiões em que a pessoa vai invadir as áreas de preservação permanente e se deixar eles colocam uma perfuração de poço até dentro do próprio curso d'água, tá? Então, muito cuidado aqui. Isso tudo que nós estamos falando, né, essa dinâmica de águas subterrâneas, veja, se eu coloco um poço, eu diminuo a oferta de água superficial, porque vai interferir na descarga lá na frente, vai interferir na manutenção do ecossistema. Hoje nós temos aí vários ecossistemas que sofrem uma influência direta pelo abuso, né, pela exploração excessiva dos lençóis freáticos, que vão depois interferir uma magnitude gigantesca em relação a toda a diversidade ali existente, né? Toda a biodiversidade, seja aí fauna ou flora também. Tá? Um outro problema relacionado à explotação excessiva de águas subterrâneas é a chamada subsidência. É quando você explota a água e essa água em determinadas condições de terreno, ela gera grandes vazios que, devido à pressão em cima no terreno, fazem com que o mesmo sofra subsidências localizadas. Tá? Um dos exemplos mais clássicos é a cidade do México. Veja que, principalmente pelas fotos da direita, nós temos aqui construções completamente deformadas, tá? Pela presença aqui desse desnível diferencial, que acontece por causa de um dos fenômenos que eu vou mostrar aqui. Geralmente, subsidências de aquíferos estão relacionadas à explotação excessiva de águas subterrâneas em formações de terreno calcário. E o que acontece, né, quando a gente tem este tipo de situação? Basicamente, o que está exemplificado aqui na figura da esquerda que eu vou explicar. Nós temos aqui, né, um sistema de solo, veja aqui um sistema poroso de solos, e lá embaixo, né, esse retângulo acinzentado indica a presença ou o nível freático, né, a presença do lençol freático aqui. Nós temos aqui uma força-peso grande, né, essa seta maior que indica o peso das camadas e dos edifícios e construções que estiverem acima. E nós temos aqui, né, no caso, um contrapeso que é o quê? O que segura todo esse terreno? É a capacidade de suporte do solo que está aqui embaixo, mais a capacidade de esforço, de suporte do fluido que está aqui embaixo. Esse material, como a gente pode dizer, é um material saturado, né? Vou explicar aqui. Saturado, que é quando todos os vazios do solo estão preenchidos por água. Depois, nos vídeos mais para frente, a gente vai abordar essa temática do solo saturado e não saturado, tá? Mas, em resumo, uma parte da força, da resistência do solo é por causa das partículas sólidas e uma outra parte é referente ao líquido que está ali, né, preenchendo os vazios do solo. Os dois são responsáveis por toda a resistência desse terreno. Aí o que acontece? E aí vamos passar para a figura de baixo, né? Na figura de baixo eu tenho uma captação aqui, retirando água e o nível desceu. Como o nível desceu, né, eu não tenho mais a capacidade de suporte do líquido. Veja que agora só tem uma seta aqui representando.
Isso faz com que ocorra o quê? Um adensamento dessa camada. É representado aqui pelo quê? Por essa linha tracejada indicando que aconteceu, né, um adensamento aqui nesse caso da figura total, né, sem regime diferencial. Isso pode acontecer e é o que acontece na Cidade do México, em outras cidades do Brasil, como Ribeirão Preto, Sete Lagoas, em Minas Gerais, enfim. No entanto, né, a gente pode ter, né, algumas rupturas, né, algumas subsidências ditas catastróficas, isso principalmente em terrenos calcários, tá? Em terreno calcário, como está mostrado aqui a figura, nós temos um armazenamento de água em fraturas da rocha. Tá? E aqui vejam que a figura mostra para a gente um poço, justamente, né, pegando água dessas fraturas. Quando a gente tira água dessas fraturas, obviamente ali vai ficar um vazio que vai ser preenchido por ar. Esse ar, oxigênio. Esse oxigênio vai oxidar a rocha ali. Então vejam que quando nós explotamos água em terrenos calcários, o oxigênio começa a degradar a rocha e isso faz o que? A surgência de grandes cavidades no interior da matriz do solo, né, em profundidade, como vocês podem ver aqui. O peso, né, das camadas superiores a essa cavidade, somado a esse avanço contínuo do processo de oxidação, vai levar a um momento em que vai ocorrer uma ruptura, que nesse caso nós usamos a expressão colapso, né? Que nesse caso o solo colapsou. A cavidade ela cresceu tanto que o solo ele não conseguiu mais suportar as capacidades, ou melhor, que ele não conseguiu mais suportar a camada de solo logo acima e isso ruiu. Então, isso aqui só exemplificando, né, por que isso acontece em águas subterrâneas, aí, no caso, essa questão da subsidência. Um outro ponto importante quando a gente fala de águas subterrâneas é contaminação. E essas contaminações de águas subterrâneas, elas vêm de diversas fontes. E aqui eu vou destacar as principais fontes de contaminação de águas subterrâneas. Talvez uma das mais comuns seja o material que nós chamamos de lixiviado ou percolado, mas que no Brasil foi apelidado, né, desculpem aqui, né, de chorume. Né? Nós utilizamos muito essa expressão chorume aqui para nos referir a esse líquido percolado, principalmente dos processos de degradação de resíduos sólidos. Então, toda essa massa de resíduos que vocês estão vendo aqui, isso é degradado, isso é decomposto e vai virar, né, o nosso material conhecido aqui como chorume, que tem essa coloração preta aqui, né? Um material com uma alta carga de material orgânico, né, coloração preta. Como os sistemas de disposição de resíduos eles são extremamente heterogêneos, né, você tem matéria orgânica, plástico, papelão, metal, pilha, bateria, resíduo eletrônico. Esse chorume é uma composição de tudo isso em degradação. Então o chorume ele tem matéria orgânica, ele tem metal pesado, ele tem nitrogênio, ele tem fósforo, ou seja, é um poluente extremamente complicado e complexo de ser remediado e tratado. E quando a gente fala isso em águas subterrâneas é pior ainda. Né? A gente tem os processos residuais, a gente tem o transporte que vai entrar nisso, dentre outras características que nós vamos estudar mais para frente na nossa disciplina. Tá? Uma outra questão aqui relacionada à contaminação de águas subterrâneas, né, se referem aos antigos depósitos de aterros industriais. Né? Essa figura ela exemplifica um caso de contaminação do condomínio Barão de Mauá, em São Paulo, uma contaminação antiga que levou, né, a um diagnóstico, como vocês podem ver pela figura da esquerda, a uma extensa área de contaminação. Resumindo, né, o caso do condomínio Barão de Mauá, foi feito, né, como o próprio nome diz, um condomínio numa região e um processo de manutenção subterrâneo, não me lembro agora que tipo de obra que era,
levou uma explosão e um operário a óbito. Depois dessa explosão foram se investigar a área e descobriram que a região tinha sido usada antigamente para um antigo aterro industrial de resíduos, sem muitas tecnologias de estanqueidade para conter a massa sólida. A CETESB, na época, fez, né, uma série de monitoramentos, né, estação de postos de monitoramento. Vocês conseguem ver alguns desses postos na figura da direita. E o resultado foi uma contaminação extremamente elevada com diversos componentes diferenciados. A figura da esquerda, ela só exemplifica, né, o mapa de concentração, ou melhor, de isoconcentração para compostos orgânicos voláteis, justamente aqueles que levaram à explosão da área. E veja que nós temos manchas com a concentração mais elevada, mas vocês conseguem ver que a área impactada ela é bem extensa, né? Vamos dizer assim. Então, assim, é uma contaminação antiga, os processos são antigos, né? Então, esse é um caso de contaminação e até hoje nós temos pessoas residindo nesse local. Há um processo de extração de vapores de tratamento constantes nessa região. Para exemplificar melhor esse caso, eu vou deixar aqui no vídeo, na descrição, um documentário sobre esse condomínio Barão de Mauá. Tá? Bom, ainda falando de poluição de águas subterrâneas, né, essa figura ela mostra um estudo muito importante para a gente, que são os mapas, né, de verificação de plumas de contaminação. Tá? E quando a gente fala plumas, né, vou deixar aqui escrito aqui em cima, são as plumas de contaminação, nada mais são do que as manchas, né, de contaminação em profundidade e em extensão horizontal. Tá? Basicamente o que a gente precisa entender, essa pluma, ou melhor, a forma como o poluente vai se propagar em uma água subterrânea, ou seja, numa poluição de solo ou algo do tipo, depende muito da natureza desse poluente. Deixa eu mostrar para vocês aqui, vou abrir uma tela branca, tá, para mostrar para vocês. Perdão, vou abrir uma tela branca aqui para que eu possa desenhar para vocês o que eu quero dizer, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, um nível de terreno, tá? Nível de terreno qualquer, uma massa de resíduos aqui em degradação. Suponhamos que seja aqui no caso um aterro, né? Vamos pôr aqui um lixão, né? O nosso chorume ele percola, infiltra e chega na água subterrânea, que eu vou chamar aqui de nível d'água. Bom, qual que é a característica do chorume, como a gente falou anteriormente? É um material que tem alta matéria orgânica, ele tem metal pesado, nitrogênio, fósforo. Então, qual que é uma das características? A densidade do chorume, ela ser o quê? Superior à densidade, né, da água. Em termos corretos, seria massa específica, né? Então, a massa específica do chorume ela é superior à massa específica da água. Então, a pluma de contaminação, eu vou pegar uma outra cor aqui para mostrar para vocês, né? Ela é o que? Ela vai ser... Só um minuto, deixa eu tirar aqui. Como a massa específica do chorume ela é maior que a da água, a hora que o resíduo chegar aqui, o que ele acontece? Ele vai para o fundo do aquífero. Então, geralmente, as plumas de contaminação de chorume têm essa tipologia aqui, ó. Elas vão para o fundo do aquífero. Agora, vamos trabalhar com um outro tipo, né? Suponhamos que aqui nós temos, né, a mesma área, o nosso mesmo NA, só que agora, ao invés de ser um lixão, nós vamos ter um reservatório de um posto de gasolina. Suponhamos que isso aqui seja gasolina, né? Qual que é a característica da gasolina nesse caso? A gasolina é uma substância que tem uma massa específica bem menor que a da água. Então, a tendência é que a pluma de contaminação ela se encontre aonde? Próximo à superfície do lençol freático. Então, vejam, as características do poluente ditam a forma com que o mesmo se esparrama ou se espalha.
esse esparramamento aqui é a nossa pluma de contaminação. Então vejo que na hora que a gente for trabalhar com os sistemas de tratamento dessa água, aqui eu preciso agir em profundidade, enquanto aqui eu preciso agir em superfície. Então remover gasolina é mais fácil? Nem tanto, porque a gasolina tem uma parte dela que se particiona, né, essa expressão, na fase vapor. Então, uma das tecnologias para tratamento desse tipo é usar a extração de vapores. Bom, mas aqui nesse gráfico nós estamos mostrando aqui um gráfico, né, perdão, pela minha linguagem, nós estamos mostrando aqui o avanço de uma frente de contaminação, e aqui o autor, no caso, ele escolheu alguns pontos, e ele viu que nesse ponto 1 aqui, ó, há uma concentração muito maior de chumbo, né, que é o que ele está verificando aqui nessa imagem. Então, como que é feito isso, pessoal? Isso é feito por meio de construção de poço, instrumentação, coleta de amostra e análise de laboratório. Não tem como fugir dessas temáticas aqui. Tá? Vocês já podem inferir que como tem que construir um poço para tirar a amostra, é uma amostragem com um custo um tanto quanto elevado. Né? Aí vocês me perguntam, mas os aterros sanitários, eles todos fazem esse monitoramento? Devem fazer, tá? E até temos normas específicas para isso que indicam que a gente tem que ter pelo menos um ponto de monitoramento a montante do sistema de disposição de resíduos e pelo menos 3 pontos a jusante do sistema de disposição de resíduos, tá? Aqui eu já falei para vocês do condomínio Barão de Mauá e que só para vocês entenderem, tá? Em relação a áreas de contaminação, no estado de Goiás nós não temos mapas ou cadastro de áreas contaminadas. Em Minas Gerais nós temos isso e vejam que aqui, ó, nós temos uma caracterização, na verdade um cadastro dessas áreas e inclusive, né, a situação nas quais elas se encontram. Eu vou deixar o link para essa publicação para vocês acessarem também na descrição do vídeo. Tá? Nós temos áreas aqui que estão com contaminação detectada, mas que ainda não foi remediada, outras que estão em processo de remediação, enfim. Vejam que no estado de Minas Gerais a gente tem esse tipo de informação. Onde que estão concentradas? Nessa região aqui, que é basicamente a região metropolitana de Belo Horizonte, né, próxima à capital. Se nós formos pegar aí no estado de Minas Gerais, tá? 75% das áreas cadastradas, tá? Tem que fazer essa observação, das áreas contaminadas cadastradas se refere a posto de combustível. E aqui eu não estou falando qual tipo de combustível que é, tá? Mas imagine que sejam materiais inflamáveis, né, ou compostos com baixo ponto de ebulição. Isso aí depois é seguido por indústria metalúrgica, ferrovia e por aí vai. Dos compostos agora, tá? Antes a gente falou da fonte, agora nós vamos falar dos compostos. Quando a gente tem compostos orgânicos, vejam, 39% se referem a quem? Basicamente a esses 4 caras aqui, ó, aldrin, benzeno, etilbenzeno, betex e HPA. Tá? São os principais aqui que compõem a matriz de compostos orgânicos. Inorgânicos, nós temos quem? Chumbo. Lembrando que chumbo é um componente da gasolina. Então, veja que o estado de Minas Gerais ele tem uma descrição bem detalhada, né, quanto a essas informações de contaminação. E vejam que não é uma informação desatualizada, tá? Ela é do ano de 2020. Como eu disse, no estado de Goiás a gente não tem esse nível de detalhamento de informações para áreas contaminadas. Tá? E, como a gente tem áreas contaminadas, pessoal, a gente consegue inferir, por exemplo, se um aquífero ele é vulnerável à contaminação ou não. Tá? A gente pode utilizar modelos matemáticos, softwares de geoprocessamento, para identificar quais são as áreas do aquífero que são mais suscetíveis à contaminação ou não. Na figura da direita aqui eu estou utilizando um dos métodos, né, que é o método GOD, que em inglês, né, não quer dizer palavra Deus, mas é simplesmente uma abreviatura dos parâmetros que são intervenientes,
a gente faz um cruzamento de informações, que aí vai entrar a geologia do local, né, a forma com que o fluxo ocorre e a drenagem, e nós conseguimos, naquela formação geológica, por exemplo, naquela região, identificar pontos de maior vulnerabilidade. Tá? Vou usar o gráfico aqui para mostrar para vocês. Aqui nós temos, né, o método GOD, que ele varia de 0 a 1. À medida que ele se aproxima de 1, né, maior será, né, a vulnerabilidade, ou seja, mais suscetível ele está à contaminação. E como vocês estão vendo aqui, né, quanto mais para o vermelho, mais vulnerável é essa região. O que quer dizer isso em termos práticos? Quer dizer que se ocorrer um vazamento nesse ponto ou nesse ponto aqui, ó, vou chamar aqui de ponto 1 ou no ponto 2, a situação do ponto 2 é uma situação de muito maior vulnerabilidade do que do ponto 1. Então, provavelmente, o que vai acontecer? Essa contaminação ela vai se dar de uma forma muito mais acelerada e muito mais extensa do que quando no ponto 1. Tá? Então, a gente consegue fazer essa vulnerabilidade por meio desses métodos. Eu estou só mostrando aqui de uma forma bem superficial o método GOD, que depois a gente vai estudá-lo em conjunto com outros métodos. Uma outra área importante, tá, para águas subterrâneas, não poderia deixar de falar, que são as barragens de contenção ou as barragens de rejeito. Tá? Aqui nós temos 3 estruturas de barragens, né? Por cima nós temos as barragens, nesse caso aqui as barragens de montante, no meio as alteadas por linha de centro e aqui as barragens de jusante. O que todas elas têm em comum? Barragens, como vocês podem ver pela figura, são estruturas utilizadas para armazenamento, né, dos chamados rejeitos, que são uma mistura de sólido e líquido. E são obras que se constituem nas chamadas obras de terra, ou seja, todos esses maciços aqui, ó, esses alteamentos que a gente vê, são feitos em estruturas de terra. Tá? Então, se é terra e eu estou jogando material úmido, a tendência é o quê? Vejam, como eu faço o lançamento geralmente, né? Geralmente não, tem que fazer o lançamento aqui do topo para dentro da barragem, o sólido ele vai se sedimentando aqui e o líquido ele fica disponível lá no fundo. Né? E essa água aqui depois ela é utilizada para captação e reaproveitamento. Mas como eu tenho água e aqui eu tenho maciço, a tendência é que a água ela faça este caminho aqui. Ó. Então nós temos um fluxo subterrâneo. Isso acontece se for uma barragem de montante, se for uma barragem de linha de centro, se for uma barragem de jusante. Tá? Não tem problema. Qual que é o problema aqui? É basicamente que quando a água chegar aqui, né, neste maciço seco, se ela não for drenada, ela vai querer sair aqui, né, e na verdade ela não vai querer, ela vai começar a empurrar os grãos de solo para fora e nós teremos um processo de erosão. Na hora que esse processo de erosão se inicia e se acelera, esse sistema todo ele vai ruir aqui. Então a gente tem que fazer o que basicamente? Fazer um processo de dreno. Né? A gente constrói essas figurinhas em amarelo que vocês estão vendo e vai fazendo também drenos em escada, como eu estou desenhando aqui para vocês. De modo que quando a água chegar neste dreno, né, vou usar a figura aqui de baixo, ó, ela chega no dreno, ela cai no dreno, vai embora. Tá? E a estrutura continua exercendo a sua função de drenagem normalmente. Tá? Se esse sistema de drenagem ele vier a falhar, nós poderemos ter um aumento de nível d'água na barragem que vai levar ao quê? Ao processo de ruptura. Eu mostro para vocês nas figuras aí alguns casos, na verdade o caso de ruptura da barragem de Mariana que aconteceu no ano de 2015. A barragem de Mariana, ela ruiu, né? Ela rompeu por uma série
de sucessões de erros, tá? Que vão desde o seu aspecto construtivo até diagnósticos inadequados em sua inspeção. Tá? Aqui, basicamente, o que eu gostaria de mostrar a vocês é essa figura inferior. Nós temos aqui a estrutura da barragem antes do acidente, e essas linhas roxas que vocês estão vendo indicam galerias de drenagem subterrânea, ou seja, a água flui de forma subterrânea, cai na galeria e é escoada, né, de forma subterrânea, né, como eu disse, até o ponto de extração aqui embaixo. O que aconteceu, né, como vocês vão ver aqui na figura posterior, né, a gente tinha essa estrutura da barragem, vou arredar aqui para vocês verem, em maio de 2013, e o sistema de drenagem aparecendo aqui, ó, né, a galeria de drenagem aqui. Em maio de 2014, com o processo de alteamento e exposição de rejeitos, houve uma mudança na direção e parte desse dreno aqui, ó, que existia esse caminho, ele foi o que? Aterrado. Ele foi, na verdade, construído por cima dele, e esse peso ele acabou comatando, né, e fechando a galeria subterrânea. O resultado, né, somado a outros problemas de estrutura da barragem, levou ao rompimento dela em novembro de 2015. Bom, pessoal, esse vídeo aqui ele foi simplesmente para mostrar para vocês as principais áreas de atuação e de aplicação das águas subterrâneas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E esse é só o primeiro de uma série de vídeos que nós vamos falar sobre a importância das águas subterrâneas. Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.